Moçada, um aniversário com todas as cores, para que se procure um pote de ouro no final dele. Happy birthday to you, Rich Blackmore's Rainbow. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando com mais um assunto legal sobre heavy rock para falarmos hoje aqui. E antes de falarmos a respeito do assunto de hoje, como sempre faço, peço a você que ainda não se inscreveu que o faça. Vai lá, faça a sua inscrição, dê lá o seu like pro vídeo, pro canal ir crescendo mais um pouquinho aí, devagarinho, mas está crescendo. Passamos de 1000, né, inscritos e a meta é continuar crescendo, dependendo de vocês aí que estão prestigiando o canal. Tá? Muito obrigado aos que já se inscreveram e aos que ainda não. Vai lá, não custa nada, é legal e ajuda a gente a continuar aqui com o nosso peso. Falou? Moçada, o aniversário de hoje é um aniversário de 50 anos, é um clube dos 50. E é esta coisa que aparece na tela para vocês verem aí com todas as cores, ó. Rich Blackmore's Rainbow, o primeiro disco do grandioso e maravilhoso Rainbow, que era para ser um álbum solo, né, do Rich Blackmore, mas no fim das contas acabou virando o primeiro disco do Rainbow, banda que ele formou nos anos 70 após ter saído do Deep Purple. E esse aí foi o primeiro disco gravado, e esse aí, moçada, o que eu falei da lenda lá do pote de ouro no final do arco-íris, esse aí, quem conhece, encontrou tal pote de ouro, porque esse disco é maravilhoso, uma das pérolas dos anos 70, como eu já falei para vocês, época em que os gigantes caminhavam sobre a terra, aqui nós temos mais um deles, né? E esse disco é fenomenal. A começar pela formação, né? Porque aí o Rich Blackmore, ele pegou para gravar esse disco aí os músicos do Elf, uma banda que havia feito a abertura de shows para o Deep Purple e que fez amizade com os caras do Deep Purple. O Rich Blackmore então conhecia os caras, foi lá e contratou os caras para fazerem esse disco, menos o guitarrista, claro, porque o guitarrista era o Rich Blackmore, né? Então, participaram desse disco os músicos do Elf. Olha só, o baixista Craig Gruber, o tecladista Mickey Lissol, o baterista Gary Driscoll e um tal de Ronnie James Dio nos vocais. Então, olha só a formação do Rainbow aí, que gravou esse play. Depois que o disco acabou, né, depois que o disco foi gravado, eu não sei por quais motivos, Rich Blackmore dispensou todos os músicos do Elf, menos Ronnie Dio, e foi atrás de novos músicos para dar sequência ao Rainbow. Eu digo que eu não sei porque ele fez isso, porque a performance dos caras aqui foi fantástica, era uma banda já entrosada, né, e se entrosou muito bem com o Blackmore e fizeram os músicos aqui um trabalho memorável. Mas, sei lá, coisas de Rich Blackmore, né? E só que ele segurou o Ronnie Dio porque ele viu que além dele estar, né, diante de um vocalista sem igual, ele também se formou aqui, nesse primeiro disco, uma parceria muito forte de composição entre o Rich Blackmore e o Ronnie Dio. Então o Rich Blackmore quis ficar com ele. Aí ele ficou por mais algum tempo lá no Rainbow, né, dando sequência aí à carreira grandiosa que a banda teve até o início dos anos 80, sendo que o Dio saiu depois em 79 e foi para o Black Sabbath, mas isso aí tem lá num Rest in Peace do Dio que nós fizemos aqui, dá uma conferidinha lá que tá muito legal. Bom, moçada, mas então essa formação gravou esse disco aí, e o que é interessante, moçada, é que eu digo para vocês que esses 4 instrumentistas, né, o Rich Blackmore, o Mickey Lissol, o Craig Gruber e o Gary Driscoll, eles inauguraram nesse disco aqui uma coisa que foi uma característica muito forte do Rainbow ao longo da sua existência, que foram os instrumentais maravilhosos, inspiradíssimos, com andamentos super gostosos, super transados, aquelas músicas assim que tem um andamento monumental, um instrumental muito refinado para o vocalista cantar em cima. E aqui o vocalista, que vocalista, né? Ronnie Dio. Então esse disco aqui é fenomenal, moçada. Todo mundo trabalhou muito bem e esse disco aqui marcou época nos anos 70, inaugurando aí mais uma banda maravilhosa que se formava e que ficou depois para os anais aí do rock clássico.
Então vamos às faixas aqui que compuseram esse disco, né? Que esse disco aqui, ele traz 2 covers, nós vamos falar delas, né? Ao lado de composições próprias. Vamos ver então as faixas que fazem parte desse play aqui, muito bom. O que abre o play, a faixa que abre o play é simplesmente Man on the Silver Mountain, uma das composições mais inspiradas aqui da dupla Ronnie Dio e Ritchie Blackmore. Alguns dos riffs mais sensacionais do Ritchie Blackmore estão nessa música aqui. Essa música é maravilhosa, ficou como uma das grandes do Rainbow, né, obrigatória em todos os shows da banda. Ficou lá naquela disputa, né, por ser a melhor da banda ou não. Eu não sei, tem essa, tem outras, eu não sei dizer qual seria a melhor música do Rainbow, mas essa aqui é uma das melhores músicas de todo o heavy metal, se a gente for ver, tá? É uma grande faixa que abre de maneira memorável e já inaugurava também aqui aquelas letras, né, que marcaram não só a carreira do Rainbow enquanto o Dio estava lá, mas toda a carreira do Dio, desde os seus tempos de Elf, mas inauguraram aqui o que o Rainbow chamava de heavy metal medieval, por causa das letras fantásticas, fantasiosas e repletas aí de figuras mitológicas aí que o Dio gostava, né? O homem na montanha dourada mesmo era isso aí, uma espécie de semideus, alguma coisa desse tipo aí. Então as letras dele sempre giravam em torno disso, para aquele heavy fantástico aí que foi denominado nos tempos de Rainbow de heavy metal medieval. Na sequência, nós temos Self Portrait. Essa aqui tem um rolê de hard rock, pesadona, grudenta, né? Um andamento super gostoso, um show do baixo. Aliás, esqueci de dizer, tá? Na Man on the Silver Mountain também, o baixo é delicioso, sabe? Principalmente na hora lá do solo, que ele toca umas notas ali no contratempo, é uma coisa fantástica, tá? Esse aqui, Craig Gruber fez um trabalho maravilhoso nesse disco aqui, e nessa Self Portrait não ficou atrás. Um pouco mais hard rock isso aqui, tá? Mantendo o pico do disco nas alturas. Depois vem Black Sheep of the Family. Essa Black Sheep of the Family, né? A ovelha negra da família, não é uma música do Rainbow. É uma versão, uma cover da banda Quatermass. Essa aqui ela é um pouco mais aceleradinha, né? Uma versão do Rainbow que ficou muito boa, sabe? Um show de bateria, sabe? Com grandes pratos, viradas sensacionais, um solo longo depois do final. Muito solo de guitarra, né? Não de bateria. É um negócio muito massa essa música aqui, a versão do Rainbow. Pra ela ficou muito legal mesmo. Na sequência, Catch the Rainbow. Moçada, a balada. Que balada! Que balada maravilhosa! Uma interpretação impressionante do Dio, de arrepiar, uma música arrepiante até, uma balada fantástica, aquela baladona heavy, power ballad, né, no caso. Os teclados e a guitarra formando harmonias incríveis, é uma música maravilhosa, uma balada viajante, arrepiante, sedutora e maravilhosa. E dando sequência, Snake Charmer. Essa Snake Charmer já é um outro meio com um quê de hard rock também. E essa aqui, ela lembra um pouco de Purple, tá? O que não deixa de ser natural, né? O Ritchie Blackmore tocou por tanto tempo no Deep Purple, um dos fundadores da banda, então é normal que ele levasse alguma coisa do Deep Purple aqui pro Rainbow, né? Eu acho até que o Rainbow lembrava menos do Deep Purple do que deveria até, né? Mas, não que deveria, né? Porque seria natural, né? Mas essa música aqui lembra um pouco. É uma grande faixa também. E essa aqui, moçada, ela tem um auá, tá? Meio escondidinho, meio discretinho lá no fundo, sabe? Que não aparece muito, mas se você prestar atenção, você consegue nas camadas de guitarra, né? Às vezes você vê um auá que entra aí, dando um tempero aí muito legal, sabe? Grande composição, grande performance, outra grande música. E a que segue, hein? A que segue, moçada, Temple of the King. Essa aqui, eu não sei nem o que falar dessa música, cara. Uma das músicas mais belas de todos os tempos, na minha opinião. Ô, balada linda! Ô, mas que coisa maravilhosa! Olha só, e para crescer em emoção até, na banda Blackmore's Night, que o Ritchie Blackmore formou junto com a sua esposa e cantora Candice Night, né, que toca lá
música erudita, música renascentista, aquelas coisas todas lá, eles eles costumam tocar ao vivo uma versão dessa música aqui, em homenagem ao Ronnie James Dio. Depois que o Ronnie James Dio morreu, o Blackmore começou a fazer isso, sabe? E é de arrepiar, tá? E essa música aqui é demais, moçada. Que saudade que dá do Ronnie Dio aqui. Olha, que interpretação. Por que tem que ter esse negócio de morte? Não, oh, merda, não. Mas fazer o quê, né? A natureza tem hora que deixa a gente com raiva. Mas olha, dá saudade dele aqui. Que música maravilhosa. Que interpretação belíssima. Como eu já falei, não tem muito o que falar. Uma das músicas mais belas de todos os tempos, tá? Seguindo. Uma coisa que eu gosto muito dela aqui, que tem aquela característica, sabe, que tem aquelas músicas assim que o solo segue assim bem ligado à música, né? E tem aquelas músicas que o solo começa a sair um pouco fora. Essa aqui é uma do que o solo começa a sair um pouco fora, depois ele devolve o refrão pra gente, sabe? É um negócio fantástico, uma grande composição aqui, uma música belíssima, inesquecível. Seguindo, If You Don't Like Rock and Roll. Aqui, moçada, essa aqui é rock and roll, mas rock and roll até os ossos mesmo. Rock and roll to the bone. Essa aqui, moçada, é o piano que faz o show, sabe? Aquele piano bem rock and roll, tá? E é uma música aqui muito legal, sabe? Ela tem uns aplausos no fim, um negócio assim, aquele pique rock and roll, muito joia mesmo. Olha, a banda aqui também esteve fantástica. Na próxima, 16th Century Grizzly. Outra arrastadona, pesadona, andamento super gostoso. Essa aqui, moçada, por causa do baixo, tá? Por causa das overdubs aí que o Craig Gruber faz no baixo aqui, lembra um pouco o Uriah Heep, porque são passagens assim parecidas com o que o Gary Dane fazia no Uriah Heep, sabe? Lembra um pouquinho aqui, ficou fantástico, ficou sensacional, outra grande música. E fecha com uma instrumental, Still I'm Sad, do Yardbirds. Numa versão também maravilhosa aqui, como eu já falei para vocês, né? Os 4 instrumentistas aqui inauguraram então aquilo que ficou uma característica do Rainbow aqui, um instrumental delicioso. Essa música aqui, embora não seja do Rainbow, né, originalmente, do Yardbirds, mas eles fizeram aqui uma roupagem do Rainbow aqui que ficou fantástica, ficou muito legal essa instrumental aqui que fecha o disco. O riff de introdução dela, curiosamente, lembra um pouco Terror to Woman, da música Terror to Woman, que saiu do disco seguinte, né, no Rising. Mas ficou muito legal, tá? O Rainbow fechou com chave de ouro esse play aqui, fantástico, moçada. Uma grande estreia do Rich Blackmore com sua banda. Depois, como eu falei para vocês, ele mudou a formação da banda para turnê, que gravou depois o Rainbow Rising. E o Rainbow foi uma banda que mudou muito de formação até ela acabar aí no final de 83 com a volta do Deep Purple, né? Depois voltou também, mudou várias vezes. É uma banda que sempre foi marcada por essas mudanças, mas sempre teve grandes músicos, sempre fez grandes músicas, sempre lançou grandes álbuns e tem que estar na memória e nos corações de todo roqueiro, de todo curtidor do peso, que é uma das melhores coisas que o rock pesado já produziu. Esse primeiro disco aqui mostra bem isso aí. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, vai lá, que olha, não tem como não conhecer, que é uma coisa maravilhosa. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!